Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, esse é o componente curricular de Geografia e sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM. Então, hoje nós vamos aprender sobre climas e biomas do Brasil. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Então, nessa primeira parte a gente vai ver um pouquinho sobre as características climáticas do Brasil e na segunda parte a gente vai ver um pouco sobre as características dos biomas brasileiros. Então, vamos à aula? Bom, o tema da nossa aula nessa primeira parte é Climas do Brasil, conforme vocês podem aí ver na imagem que está na tela. Bem, novamente, vamos relembrar o que é o clima. O conceito de clima é encontrado a partir da média das condições atmosféricas de um local em um intervalo longo de tempo, por volta de 20 a 30 anos. Para determinar o tipo climático, utilizam-se elementos como a temperatura, a umidade. Quando a gente fala umidade, a gente está falando da umidade relativa do ar e também a pressão atmosférica. Só lembrando que a gente teve uma aula sobre todas essas características do clima e também a diferença entre o tempo e o clima. E essa aula vocês podem estar acessando novamente lá na nossa plataforma. Então, em geral, no Brasil, os climas são quentes e também úmidos. Isso acontece devido aos fatores climáticos aqui encontrados. Por exemplo, grande parte do território brasileiro está situado em uma latitude próxima à linha do Equador, conforme a gente já explicou na aula anterior. Então, e antes de cruzar o Trópico de Capricórnio, o que vai determinar aí altas temperaturas. Bem, aqui a gente tem um mapa da representação climática do Brasil, que tem como tema Clima do Brasil, tipos climáticos. O Brasil ele é conhecido por ser um país tropical. Existe até músicas que falam, representam aí a característica climática do Brasil, quando o compositor fala, moro num país tropical. Então, esse país tropical, que é o Brasil, ele aí tem uma presença marcante de muita biodiversidade, clima quente, capitais litorâneas, mas afinal, como estão distribuídos os climas aqui no nosso território brasileiro? A gente vai observar no mapa, e eu quero que vocês acompanhem comigo, a gente vai observar o seguinte, os climas aqui no mapa, eles são distribuídos por números. Então, a gente tem a representação 1, 2, 3, 4, 5 e também, por último aqui, lá na região sul, o 6. Bem, o clima 1, que vocês podem observar aí, que ocupa grande parte do Brasil, ele é o clima equatorial, que compreende justamente o estado do Acre, que é o estado do qual nós vivemos, nós fazemos parte, tá? Aí, em seguida, a gente tem o número 2 representando o clima tropical. O número 3, lá na região sudeste, um tropical um pouco mais diferente, chamado de tropical de altitude. Lembrando que a gente já falou em aulas anteriores sobre essa diferença da altitude, que conforme a altitude aumenta, a temperatura tende a diminuir. A gente vai ver, por exemplo, o número 4, representado aí pelo clima tropical litorâneo, tá? Que também é chamado de tropical atlântico ou úmido. A gente tem também o número 5, o clima semiárido, e por último, lá na região sul do Brasil, já próximo à zona, já passando um pouco da zona que a gente vai chamar de zona temperada, a gente tem a representação do clima subtropical, tá? Então, essa é a distribuição climática do Brasil, conhecido principalmente por ser um país tropical. Bem, aqui nós vamos ver o que também a gente já falou na aula passada, só que aqui é a atuação das massas de ar dentro do território brasileiro. Nesse caso, aqui a gente está vendo a representação, tá, desses climas do Brasil influenciados por massas de ar durante o período do verão. Então, a gente vê a distribuição e a ação dessas massas de ar durante o período do verão, tá? Então, a gente pode observar, por exemplo, a atuação delas de várias formas, tá? A gente vai ver isso melhor ao longo das nossas aulas, mas, por exemplo, em cada região a gente tem uma atuação específica de uma dessas massas de ar, conforme a gente pode observar aí no mapa, ok? Então, essa é a representação das massas de ar que atuam durante o verão.
Vamos pegar aqui, por exemplo, a massa equatorial continental, que atua principalmente aqui nessa região norte, tá? Aqui na região norte do Brasil, influenciando aí várias características marcantes presentes no nosso clima, que, como eu já disse, é o clima equatorial. Aí a gente tem outras, por exemplo, né? Aqui na região nordeste, como vocês podem observar, a gente tem a massa equatorial atlântica e assim em diante. Aí a gente pode observar também a MTA, que é a massa tropical atlântica, e a MTC, que é a massa tropical continental, ok? Então essa é a atuação das massas de ar durante o verão. Bem, e durante o inverno, quais são as massas de ar que acabam atuando aí e apresentando características diversas nos climas brasileiros? No inverno, a gente tem a atuação também de algumas massas de ar, só que aqui a gente vê uma massa de ar que a gente não viu atuando, por exemplo, lá no verão. Ela está aqui lá no finalzinho, tá? Lá já na região sul do Brasil, lá no finalzinho do território, a gente tem a MPA, que é a massa polar atlântica. Olha que interessante, a massa polar atlântica, ela vai atuar praticamente em várias partes do território brasileiro, e ela vai atuar inclusive aqui no nosso estado e também parte aí do sul do Amazonas, influenciando um fenômeno que a gente chama de friagem, ok? E isso durante o inverno. Bom, aqui a gente tem no quadro a representação melhor dessas massas de ar atuando no Brasil, e a gente vai observar, por exemplo, que o quadro se divide em duas partes. Então, a primeira parte aqui a gente tem a representação que é a massa equatorial atlântica, conhecida como MEA. Qual a principal característica dela? Ela é quente e úmida, conforme vocês podem aí acompanhar e observar no quadro. Bem, depois a gente tem a MEC, que é a massa equatorial continental. Qual é a principal característica dela? Ela também é quente e úmida, tá? E a gente tem também a massa tropical atlântica, chamada MTA, também como principal característica aí de ser quente e úmida. Porém, ela atua principalmente no litoral aí do sudeste brasileiro. E a gente tem a massa tropical continental, chamada de MTC. Olha, ela se difere um pouco das outras, por quê? Porque a principal característica dela é quente e seca. A gente pode ver que as demais que a gente observou, elas têm como característica aí serem quentes e úmidas. Mas a massa tropical continental, ela já é quente e seca. E ela atua, por exemplo, em regiões como o Chaco, Paraguaio e o Oeste Paulista. E, por último, não menos importante, a massa polar atlântica, chamada de MPA, e ela vem com uma característica muito diferente das demais, como vocês podem observar. Qual é a principal característica dela? Ela é fria e instável, tá? E ela atua principalmente no centro-sul do Brasil durante o período do inverno. Só lembrando que essa massa polar atlântica, ela também vai influenciar no clima aqui da nossa região durante o período aí do ano que a gente conhece como período da friagem. Ok, pessoal? Então, aqui eu vou marcar cada um desses tipos climáticos e eu quero que vocês observem aí algumas dessas características também distribuídas nesse quadro. Por exemplo, clima subtropical. Qual é a principal característica dele? Eu tentei deixar representado para vocês de uma forma bem resumida, tá? Bem, o clima subtropical ele tem como característica o inverno bem rigoroso, chuvas distribuídas regularmente pelo ano todo, com índices pluviométricos, tá? Que podem aí superar os 1.250 milímetros anuais. Agora, o clima tropical. O clima tropical ele tem duas estações bem definidas, que são verão quente e chuvoso, tá? E o inverno é seco. A quantidade de chuvas também é alta e vai aí, pode ser aí acima e ficar entre acima aí de 1.500 milímetros anuais. O clima tropical de altitude, que é aquele tropical influenciado pela altitude. Ele tem duas estações também bem definidas, verão quente e chuvoso e o inverno seco, e uma temperatura mediana no verão e um pouco mais baixa no inverno. Então, essa é a principal diferença aí do tropical de altitude para o clima tropical.
Já o clima semiárido, olha que interessante, ele tem temperaturas bastante elevadas e as chuvas são escassas e irregulares, com uma média anual aí inferior a 750 milímetros anuais. Então, como vocês podem observar, o clima semiárido tem essa característica bem marcante, que é justamente a temperatura elevada e a escassez de chuvas durante o ano. Bem, agora o clima equatorial tem uma temperatura elevada, que pode variar entre 24 graus a 26 graus, e ele tem também como característica a alta pluviosidade, com índices pluviométricos superiores a 2.000 milímetros anuais. O interessante é que o clima equatorial, ele é o tipo de clima aqui no Brasil que apresenta os maiores índices pluviométricos, ou seja, a maior quantidade de chuvas. Por último, o clima tropical atlântico, ele tem duas estações bem definidas, que é o verão quente e chuvoso e o inverno frio com alta pluviosidade também. Então, esse é o quadro e essas são as características de cada tipo climático brasileiro. Aqui um interessante também, e que pode estar vindo em avaliações, como o próprio Enem, ou até mesmo em concursos, a gente tem a distribuição desses climas com os chamados climogramas. Mas o que são os climogramas? Os climogramas, eles representam a dinâmica climática de uma dada região ao longo do ano. Então, trata-se de um importante tipo de gráfico para a compreensão da dinâmica atmosférica. Então, o que são os climogramas? São gráficos utilizados para representar as variações climáticas de uma determinada região aí ao longo do ano. E olha que interessante se a gente observar. Aqui, por exemplo, a gente tem a distribuição climática e cada um desses gráficos vem representando um tipo de clima. Por exemplo, quando a gente pega o climograma do clima equatorial, a gente percebe aquela característica que a gente acabou de ver no slide anterior. Ou seja, de todos os tipos climáticos brasileiros, esse é o que apresenta o maior índice de chuva durante o ano. O clima tropical também, uma boa distribuição de chuvas e aquela característica que a gente viu também, que é o verão um pouco, o verão um pouco mais chuvoso e o inverno mais seco. Olha que interessante. Então, cada climograma vai vir representar a distribuição das chuvas ao longo do ano e conforme vocês podem observar, a linha vermelha, ela vem representar a temperatura. Então, através do climograma, a gente observa como que está a temperatura anual e como está a distribuição anual também de chuvas. Porque se vocês observarem bem, o climograma lá na partezinha de baixo, ele vem representando os meses do ano. Então, lá embaixo ele começa, ó, o J representa o mês de janeiro, o F, fevereiro, e assim em diante, até chegar no mês de dezembro. Então, aqui, o climograma, como eu disse, são gráficos utilizados para representar de forma bem clara e simples as variações climáticas aí do Brasil durante o ano, conforme vocês podem observar. Bem, aqui a gente vai falar então das relações entre clima e vegetação. O clima ele vai influenciar diretamente a distribuição da vegetação. Por quê? A cobertura vegetal nativa de uma determinada região está diretamente ligada às características do clima, que abrange o espaço. Dessa forma, algumas espécies vegetais conseguem desenvolver positivamente em condições climáticas de característica úmida, ao contrário de outras que vão se adaptar, por exemplo, a condições mais secas, tá? Que é o caso, por exemplo, do clima semiárido. Para o clima semiárido brasileiro, vai existir uma espécie vegetal típica para aquele local com aquelas características climáticas que a gente viu anteriormente, tá? E assim formam-se os chamados biomas brasileiros. Mas o que são os biomas? São regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. E segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui 6 biomas, que a gente chama, por exemplo, vamos lá, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Só lembrando
que sobre esses biomas nós vamos aprender um pouco mais e um pouco melhor na próxima aula, que é a parte 2, sobre climas do Brasil e biomas. Ok, pessoal? Bem, essa é a nossa referência que vocês podem estar acessando, tá? Através da internet. E só lembrando que vocês podem rever essa aula novamente através da nossa plataforma. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam juntos aqui novamente conosco na próxima aula, Climas e Biomas do Brasil, parte 2, ok? Então, até mais.